Ora viva, saudações, sejam todos bem-vindos ao 11º episódio do podcast A Caminho do Angotique, o espaço que nos aproxima do maior Fórum Internacional de Tecnologias, Informação e Comunicação de Angola, a decorrer de 11 a 13 de junho no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, sob o lema Na Rota da Transformação Digital. Eu sou Lopes e é meu nome, e uma vez mais eu e o Júlio estamos aqui. Viva! Viva! Saudações tecnológicas para todos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Este é o podcast A Caminho do Angotique. O Angotique vai reunir durante 3 dias especialistas, startups e decisores que vão impulsionar o futuro digital do continente. E se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazê-lo é agora por via dos nossos canais digitais. O nosso site é o www.angotique.ao. O nosso Facebook, Instagram e YouTube é Angotique Angola. E também pode acessar através do nosso site, ou seja, o código QR que está aqui agora abaixo. E também o nosso WhatsApp é o 937-509-214. E hoje temos como tema, não é, do 10º episódio... 11º episódio. 11º episódio, sim, correto. O papel das instituições no crescimento do ecossistema digital angolano. E temos como convidado, mas ainda não vamos dizer quem é o nosso convidado, vamos agora agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles nada seria possível para a maior praça tecnológica de Angola e da África Austral. Começamos por agradecer a Mercury, que nesta edição é co-organizador do evento, Angola Cables, o Fadigom, New Cognito, GGPN, Zap, a Huawei, Angola Telecom, Artis, Loway, Winacom, Omnidata, Unitel, Itgest. Real Distribution. E também tem outros, né, que vão passar em rodapé, para não ficarem de fora. E é o momento de apresentarmos o nosso convidado. Mas antes de dizer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações e obrigado a nós pela oportunidade que nos dão de virmos aqui conversarmos um pouco sobre este grande evento que vai se tornando marca a nível internacional. O nosso convidado então é o Dr. Joaquim Muhongo, que é o PCA do Inacom, Nelson. Sim, seja bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez. Então, vamos começar, não é? Sim. Para começar, doutor, gostaria que falasse um pouco do papel do Inacom no desenvolvimento das telecomunicações e tecnologias em Angola. Obrigado. Reiterar aqui então as nossas saudações a quem nos acompanha a partir de casa, aos nossos patrocinadores, a toda a equipa que tem estado a trabalhar para fazer o Angotique um grande evento de referência mundial. Portanto, indo diretamente à pergunta que me coloca, o Inacom é o Instituto, é a sigla do Instituto Angolano das Comunicações e é o instituto que tem como missão a regulação, supervisão do espectro radioelétrico, a monitorização da prestação de todo tipo de serviços de comunicações eletrónicas e tem ainda também como atribuição a emissão de títulos habilitantes para o exercício da atividade de comunicações eletrónicas, a emissão de autorizações para o exercício de atividade de venda e comercialização de produtos de comunicações eletrónicas, a certificação e registro de redes privativas de comunicações eletrónicas, bem como arbitrar aquilo que são o não entendimento entre operadores, quer do segmento grossista, quer do segmento retalhista, no exercício da atividade de comunicações eletrónicas. O Inacom, por ser um órgão da administração indireta do Estado, Instituto Público, Autonomia Administrativa e Financeira, tem como missão ainda também assessorar o Executivo naquilo que são as políticas ligadas ao setor das comunicações eletrónicas. Portanto, como veem, é uma responsabilidade muito grande, né? E o Inacom tem feito o seu papel dentro desse ecossistema. Ela no fundo, do ponto de vista da intervenção, vai marcar
todos esses segmentos a nível do setor das comunicações eletrônicas que passamos aqui, não é? Portanto, vai fomentar redes, vai facilitar o acesso das pequenas, médias e grandes empresas de comunicações eletrônicas, vai estabelecer regras para o exercício da atividade, vai fazer monitorização da qualidade de serviço, vai atribuir recursos escassos, aqui frequência, espectro radioelétrico e numeração, quer a numeração convencional, quer a numeração especial. Aqui estamos a falar os números convencionais dos operadores. Os números especiais são os chamados números curtos, números de valor acrescentado, e tudo isso movimenta o setor, movimenta o digital. Portanto, e a Winacom incumbe prover que toda essa panóplia de recursos necessários ao desenvolvimento digital esteja disponíveis aos utentes, aos cidadãos e todos que têm acesso ao serviço de comunicações eletrônicas. Há ainda mais uma responsabilidade hoje muito grande do INACOM, aquilo que é a salvaguarda dos direitos dos consumidores. Portanto, o INACOM também tem uma atuação muito grande naquilo que é salvaguardar os direitos do consumidor, sempre que os operadores e demais prestadores de serviço não forem de encontro àquilo que são as ansiedades e são os direitos que cabem aos consumidores. PCA, Joaquim Muhongo, quando falamos de transformação digital em Angola, qual é o principal desafio que o país ainda enfrenta no setor das comunicações? Olha, nós digamos assim, a transformação digital ela tem que ser vista enquanto processo, né? Enquanto processo. E hoje a dinâmica do digital traz novos desafios a cada dia, à medida em que o governo, os operadores, os demais players do mercado vão satisfazendo outros desafios. Vou lhe dar um exemplo. É só nós olharmos um pouco aquilo que são as marcas e como elas evoluem dentro do digital, aquilo que são as necessidades de recursos de espectros e outros recursos para satisfazer a demanda do digital. Hoje por hoje, nós já estamos a falar em tecnologia 6, 5G, né? E nós partimos de um pressuposto em que 2G, CDMA, 3G eram tecnologias que satisfaziam as demandas. Portanto, e em toda essa cadeia, há aqui alguns desafios que se colocam repetidamente. Por exemplo, a capacidade de resiliência ou adaptação aos novos contextos, a necessidade constante de atualização a nível da força de trabalho ou da mão de obra naquilo que é a demanda das comunicações eletrônicas, e a necessidade de que o país, enquanto partícipe desse contexto das comunicações eletrônicas, e de encontro aquilo que são as linhas orientadoras do ponto de vista da conectividade, do ponto de vista da expansão dos serviços, do ponto de vista de levar os serviços de comunicações eletrônicas às zonas recônditas, à medida em que vai fazendo então também o processo de transformação digital, ou seja, disponibilizar recursos, meios e serviços que outrora não eram possíveis atingir nas zonas mais recônditas a partir do digital. Portanto, isso é um desafio grande. Por um lado, o investimento em infraestruturas de transporte que permitam levar as comunicações nestas zonas, e por outro lado, a formação para a utilização e para a produção de conhecimento dentro dessas componentes. E aí o que vai originar nós vamos oferecer produtos e serviços dentro do digital, né? Eu penso que esses são os principais desafios do ponto de vista do processo de transformação digital. Como o INACOM tem acompanhado a evolução tecnológica e o desenvolvimento da economia digital em Angola? Olha, o INACOM, dentro daquilo que são as competências e atribuições que nós nos referimos no princípio, ela tem estado a acompanhar a partir de
Por exemplo, nós todos os anos, a nível por altura da redação da Angotic, nós lançamos aquilo que se chama o anuário estatístico, né? Que é um anuário que, do ponto de vista da evolução, vai acompanhando como é que as políticas traçadas pelo Executivo vão se materializando no setor das comunicações eletrónicas, quer do ponto de vista de volume, quer do ponto de vista da expressão financeira, ao longo desses anos. Ou seja, nós acompanhamos a nível estatístico os indicadores de subscritores, internet, telefonia móvel, telefonia fixa, TV por subscrição, e temos catalogado ao longo desses anos todos esses indicadores. Nós, do ponto de vista de entes principais, os operadores e prestadores de serviços, quer nas suas mais variadas dimensões, são entes principais dentro deste ecossistema. E sem o licenciamento do INACOM, ninguém presta serviço. E nós, no princípio da liberalização do mercado, nós, das análises que fomos realizando, vimos que a questão do acesso era uma barreira. E o que se fez foi, em 2016, nós simplificarmos esse processo de acesso, né? Nós estabelecemos as licenças multisserviço, os títulos globais unificados, as autorizações, portanto, mas de uma forma muito simplificada e que permitiu a proliferação, digamos assim, no bom sentido, de vários operadores, pequenos, grandes e médios, que hoje já têm essa oportunidade do acesso à licença e, com isso, definir aquilo que é o seu objeto de atuação dentro desse mercado digital e das comunicações eletrônicas. Nós temos ações de monitoramento da qualidade de serviço que é prestada pelos operadores. E a ato contínuo temos passado recomendações aos operadores, melhoria naqueles itens em que nós, do ponto de vista da qualidade de serviço, entendemos que deve haver melhoria, não é? Nós temos fomentado a questão da partilha de infraestrutura, como sabem, é fundamental para o crescimento e impulsionar pequenos operadores. Nós temos fomentado a questão da abertura de oportunidades dos grandes operadores para os pequenos operadores. Portanto, tudo isso no sentido de impulsionar cada vez mais o desenvolvimento e a transformação digital. Muito bem. Que impacto a conectividade tem hoje no desenvolvimento social, econômico e educacional em Angola? Olha, primeiro, a conectividade, vamos lá destrinchar aqui as coisas. A conectividade, no fundo, vai permitir que, a nível do território nacional e do mundo, em qualquer lugar onde a pessoa esteja, tenha acesso aos serviços de comunicações eletrónicas. Ou seja, elimina aqui, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de investimento, uma margem grande de dificuldade. Por exemplo, o que nós estamos a dizer é um cidadão, os nossos concidadãos que nesse momento estão, e vou dar esse exemplo numa zona recôndita, a partir da conectividade, elas estão ligadas a todo e qualquer processo de serviço que está no mundo digital. Ou seja, por exemplo, se uma entidade disponibilizar serviços digitais e qualquer indivíduo que esteja conectado tem acesso a esses serviços. E hoje nós estamos a falar de uma transversalidade muito grande em termos de serviço, não só ligada propriamente às comunicações eletrônicas, mas tudo aquilo que corre por cima, não é? E que tem que ver com a vida do cidadão. Estamos a falar de educação, saúde, cultura, enfim, tudo.
Hoje, nós sem o digital ou sem os nossos telefones ou meios de acesso, praticamente a vida nos torna um grau de dificuldade muito grande. E o que faz isso? O que faz isso é exatamente a conectividade, ou seja, traz a pessoa para todo o tipo de serviço que é prestado no digital. Não só, e repara aqui o ganho exponencial que tem a conectividade, ela não só vai estar ligada ao país, mas vai estar ligada ao mundo. Hoje, com a conectividade, o indivíduo vai saber o que está acontecendo em Angola, o que está acontecendo no mundo, à mesma altura em que os eventos estão a acontecer, desde que eles estejam colocados lá. Ou seja, o impacto é brutal, né? Hoje, com a conectividade, esbarra-se os conceitos tradicionais de físico. No fundo, a conectividade vem destruir isto, ou seja, traz-nos aqui um conceito de mundo virtual, mas que atende todas as nossas necessidades do ponto de vista da educação, saúde, conhecimento, econômico, enfim, tudo. Hoje, quem está conectado pode fazer compras, quem está conectado pode fazer consulta, quem está conectado pode fazer a sua carreira, estudar, enfim. Isto é um impacto muito grande, né? Daí eu ter dito no princípio que a questão da conectividade é fundamental, é um grande desafio dentro desse processo de transformação digital. Na rota da transformação digital. Exatamente. O lema definido para esta edição do Angotica é na rota da transformação digital. Como o INACOM se identifica com esta visão? Ou seja, de que forma o INACOM se identifica com esta visão? Eu acho que é um lema mais do que acertado e reflete aquilo que hoje é o caminho que o mundo está a fazer e tem que fazer. Ou seja, a conectividade tem esse mérito de nos congregar em qualquer lugar onde nós estejamos, desde que tenhamos no digital. Então, o que o INACOM está a fazer? Fora a parte que nós falamos sobre a questão do acesso, internamente o INACOM também tem grandes desafios, porque ela tem essas atribuições e para o cumprimento dessas atribuições o INACOM tem grandes desafios do ponto de vista da formação de seus quadros, que no fundo vão fazer face ao cumprimento da obrigação. E tem esse desafio também em prover os serviços e levá-los, né, dentro daquilo que é o digital. Por exemplo, por hoje, parte dos serviços do INACOM, os utentes, aquelas pessoas que precisam desses serviços, têm acesso por via do site, por via do portal, por via de outros meios que nós vamos criar no sentido de facilitar. Por exemplo, hoje um indivíduo que esteja, por exemplo, na província do Cunene, não precisa se deslocar até Luanda, que é para tirar um desalfandegamento. Não precisa se deslocar até Luanda, que é para solicitar, por exemplo, uma autorização para comércio e prestação de serviço. Portanto, porque nós colocamos no digital, né, esses serviços no sentido de facilitar a vida dos nossos concidadãos do ponto de vista de acesso a esses serviços. Então, o INACOM também está nessa rota, né? Está nessa rota, quer no cumprimento das atribuições para fomentar o mercado naqueles itens que nós falamos, quer nas ações do próprio INACOM, do ponto de vista de digitalização, para facilitar os processos. Serviços, soluções e inovação. Há pouco o PCA disse mesmo que o INACOM também está nesta rota da transformação digital. Quais são os principais serviços e iniciativas que o INACOM disponibiliza atualmente para fortalecer o setor das telecomunicações? Por exemplo, acabei de citar alguns, né? Por exemplo, nós hoje temos como principal, temos como atribuição, não é? A monitorização dos equipamentos de comunicações eletrônicas. Todos os equipamentos de comunicações eletrônicas que entram a nível do país, o INACOM tem a atribuição de olhar nesses equipamentos
e fazer aquilo que é a autorização de desalfandegamento destes equipamentos, caso tenham essa idoneidade. Hoje, esse serviço é disponibilizado de forma digital. O INACOM tem a atribuição de emissão de licenças para a prestação de serviço. Hoje, esse serviço está disponível também no digital. O nosso serviço de apoio ao consumidor também está disponível no digital. O nosso serviço nós brevemente vamos lançar também o nosso serviço de atribuição de números, de espectro a nível do digital. Portanto, são essas iniciativas, umas são realizações já e as outras são iniciativas que temos para potenciar cada vez mais esse processo de transformação digital, né? Portanto, nós próprios também temos que fazer esse caminho. Ainda sobre serviços, soluções e inovação. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, cibersegurança e conectividade inteligente. Como o INACOM observa estas tendências no contexto angolano? Olha, como disse hoje, o mundo chamam-lhe uma aldeia global, né? E hoje as coisas, na minha opinião, as coisas não se colocam tanto do ponto de vista da individualização. Ou seja, isto é uma tendência mundial e nós não fugimos à regra. Claro que os mercados são diferenciados tendo em conta aquilo que é a sua maturidade, né? Estamos a falar de alguns mercados mais maduros que os outros, mas os desafios se colocam os desafios com a mesma complexidade com que se coloca o mercado A e B. Portanto, e isto é uma tendência que nós não podemos fugir. E cada interveniente do ecossistema, dentro daquilo que são as suas atribuições, tem que fazer a sua parte. O INACOM tem uma componente muito grande de editar regras para o mercado, e quer do ponto de vista da prestação de serviço, quer do ponto de vista também da indução do uso das tecnologias de informação para uma visão positiva. Portanto, a inteligência artificial coloca-nos esses desafios também, não é? E nós, INACOM, enquanto fiscais, enquanto, digamos assim, a entidade que tem a responsabilidade de monitorização e ditar algumas regras para o mercado, nós o que fizemos é, do ponto de vista da colaboração regulatória com os demais entes regulatórios, olhar aquilo que os outros têm feito e dentro daquilo analisar a maturidade do nosso mercado, então indo graduar a aplicação de regras tendo em conta isso. Portanto, nós não vamos aqui inventar a roda, mas vamos adaptá-la às boas práticas, aquilo que é o estágio do nosso mercado. Sob pena de ou sermos muito otimistas ou sermos pouco otimistas. Portanto, esse exercício tem que ser feito de forma permanente, né? Consulta, diagnóstico e depois decisão. O PCA Joaquim Morongo, nas suas abordagens, falou sobre o papel que INACOM tem na regulação desses mesmos serviços, ou podemos dizer assim também, que papel a inovação regulatória, não é, desempenha no crescimento das empresas tecnológicas e startups nacionais? Por exemplo, nós temos estado a colaborar com o GGPN no programa da implementação comercial do ANGOSAT e o nosso papel tem sido um pouco de facilitadores no processo de licenciamento e tendo em conta aquilo que é o nosso conhecimento do mercado, porque o INACOM, enquanto regulador, é dos poucos entes que tem uma visão holística do mercado. Nós estamos, quer do lado dos operadores, quer do lado da tecnologia, quer do lado dos consumidores e quer do lado do governo. Portanto, nós temos uma missão
mediana dentro desse processo e cujas relações nem sempre são relações passivas, portanto, não é? E aqui, no fundo, nós fomentamos nessas várias dimensões. E aqui, no caso do apoio, do fomento, o que nós demos é esta componente do acesso e também do aconselhamento, porque nós temos essa visão do mercado que permite guiar os novos entrantes, recomendar as melhores abordagens, disponibilizar aquilo que é o prospecto do mercado, de formas a que quem entra consiga se posicionar, não é? Nós temos análise sobre número de subscritores, nós temos análise da evolução dos subscritores ao longo do mês em concreto, ao longo do ano. Nós temos análise da conectividade, da disponibilidade em termos de infraestrutura de comunicações eletrônicas. Portanto, isto para quem quer entrar no mercado, para quem quer prestar serviço, são informações muito fundamentais e que possibilitam uma assertividade naquilo que é a abordagem de mercado do entrante. Portanto, isso no fundo tem sido o nosso papel, né? Sabe que as novas legislações normalmente, quando são aprovadas, criam algum desconhecimento, né? Ou dificuldade na compreensão. E o INACOM tem também essa componente muito grande, no fundo, de aconselhamento, de orientação, claro, sem descurar também a sua componente mais dura, digamos assim, que é sancionar aqueles comportamentos menos adequados, digamos, né? Portanto, no fundo, nós somos um pouco disso, né? Certo. Participação no Angotic 2026. O que o público pode esperar da participação do INACOM nesta edição do Angotic? Haverá demonstrações tecnológicas, inovação, novos serviços? Claro, como já nos referimos um pouco na nossa abordagem, nós, para esse Angotic, estamos a preparar lançamento dos novos serviços. Aqui no fundo, aliar-se aquilo que é o lema, né? Na rota da transformação digital e na perspectiva do gradualismo e processo contínuo, tendo em conta o dinamismo do próprio mercado em si. Então, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos trazer o anuário estatístico com novos indicadores, com novas abordagens, no sentido de quem olha para o anuário conseguir ter uma visão genérica daquilo que é a assertividade das políticas do Executivo relativamente ao setor das comunicações, né? Então, nós vamos ter isso. Vamos também novos produtos e serviços dentro daquilo que é a disponibilização no próprio site do INACOM. Naturalmente, esse exercício contínuo exige uma colaboração muito grande, quer com órgãos a nível nacional, como a nível internacional. Vamos ter aqui também a assinatura de alguns memorandos de entendimento com órgãos reguladores congêneres. Vamos fazer o nosso trabalho didático, o nosso trabalho de informar, de comunicar, através de paralelas e plenárias que nós estamos a preparar, assinatura de memorandos com órgãos nacionais e internacional e lançamento do nosso anuário estatístico. Muitas novidades. De recordar aos nossos internautas, este é o podcast A Caminho do Angotic, que vai nos levar na maior praça de demonstração tecnológica nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Centro de Convenções do Talatona, em Luanda. Isso mesmo. A questão que se segue: qual é a importância do Angotic para o fortalecimento do ecossistema tecnológico nacional? Olha, eu felizmente sou das pessoas que tem estado a acompanhar as várias edições do Angotic e o que nós vamos notando é um crescimento ano após ano.
um aprimoramento muito grande do ponto de vista daquilo que é a estrutura organizativa, em termos de antecipação de cenários, cumprimento de timings, planificação, muito atempadamente, né? Eu não sei se já chegaram a dizer isso aos nossos ouvintes, e provavelmente as pessoas que me antecederam, né? Estamos no 11º podcast, já terão dito isso, é que poucos eventos a nível nacional têm essa capacidade, eu me atreveria mesmo a dizer isto, esta capacidade de organização como tem o Angotic. É que o que as pessoas poderão não reter é que o Angotic da edição anterior começa no dia seguinte, né? Tão logo termina a edição atual. Portanto, e veja, e repara, todos os pormenores ao detalhe são analisados, né, nisto. E o que nós temos estado a observar é isso. Os números crescem ano após ano, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista de qualidade. Nós então, aqui temos alguns dados. No ano passado foram mais de... Para este ano são 300, mais de 300 startups. Portanto, isso e aqui a estatística chamam-lhe a mãe das decisões e a ciência que demonstra, no fundo, em resultados, aquilo que é a eficácia da decisão tomada. E nós olharmos nisso hoje, repara, mesmo a nível de participações internacionais, né? O Angotic hoje já é um evento não só a nível nacional, mas a nível da África e a nível do mundo, né? Nós tivemos recentemente numa atividade da UIT e foi referenciado o Angotic, né? Foi recomendado. Olha na qualidade dos parceiros internacionais, a nível da região, olha naquilo que no fundo, o Angotic congrega ações tridimensionais, ou seja, é uma oportunidade para quem vai começar, é uma oportunidade para quem vai se firmar no mercado, não é? E é uma oportunidade do governo olhar e também tomar decisões no sentido de catalisar cada vez mais aquilo que é a transformação digital. Portanto, isto é um impacto brutal do ponto de vista de benefícios, né? Então, é assim que eu olho o impacto do Angotic nesse processo. Obrigado. Que oportunidades eventos como o Angotic criam para jovens, estudantes, empreendedores e startups? Muitas. O Angotic na primeira dimensão que eu me referi, é uma montra, né? Primeiro tem a oportunidade de ir ver, depois tem a oportunidade de se mostrar, tem a oportunidade de adquirir conhecimento, tem a oportunidade de conhecer tecnologia, adquirir conhecimento não só do ponto de vista do conhecimento tecnológico, mas do ponto de vista também de empreendedorismo, não é? Sabe que hoje, do ponto de vista, a tecnologia é feita por pequenas iniciativas que são congregadas em grandes grupos, não é? Os grandes grupos hoje olha-se numa visão holística o grande investimento, mas esse grande investimento é feito de pequenas iniciativas. Então o Angotic permite exatamente isso. Tu tens a oportunidade de levar essa iniciativa e essa iniciativa está sobre crivo de grandes operadores e que, se for interessante, elas podem adotar essa iniciativa. Também no Angotic pode-se, né, pelas plenárias, palestras, aprender mais, né, sobre empreendedorismo, sobre tecnologias novas, sobre um conjunto de matérias que são disponibilizadas. Portanto, é uma grande oportunidade para os jovens, para as startups que vão
que vão inovando do ponto de vista de serviços e produtos, né? E têm a oportunidade das pessoas olharem, aquelas pessoas que podem financiar, que podem potenciar, né? Olharem o produto. Aliás, nós temos experiência disso e eu penso que esse ano não será diferente em várias startups que foram incubadas mesmo ao longo do Angotique e que as iniciativas continuam até hoje. Nós estamos a ver aí, né? Nós conhecemos, né? Quer do ponto de vista dos transportes, quer do ponto de vista dos serviços, enfim, né? Sem fazer publicidade. Oportunidade de trabalho. Não, claro, sim, oportunidade de trabalho também, né? Sobre metas, o INACOM, na edição anterior, que é 2025, conseguiu alcançar suas metas? Que lá... que apresentaram. E para este ano, o que esperam alcançar com a presença neste fórum? Olha, o que nós esperamos alcançar para esse ano é que os produtos, primeiro é dar a conhecer aquilo que são os produtos e serviços que vão ser apresentados pelo INACOM, né? Que as pessoas compreendam, na verdade, esses produtos e que, no caso, por exemplo, do nosso anuário estatístico, é que as pessoas consumam e investiguem, né? Porque é um documento para quem quer investir no setor das comunicações eletrônicas, é fundamental, né? E quem quer conhecer também o setor, quem quer avaliar políticas do ponto de vista técnico e de assertividade dos resultados é muito importante. Então, a nossa expectativa é que esse produto seja consumido, não é? E que seja compreendido naquilo que são os nossos destinatários. E as metas do ano passado foram alcançadas? Sim, nós felizmente conseguimos, né? E não só do ponto de vista do próprio alcance, mas também da manutenção do alcance, né? Nós, tanto é que, pronto, os serviços que foram lançados constam do nosso anuário, os memorandos que nós assinamos vão produzindo resultados, né? Então, nós esperamos também que esse ano consigamos, na verdade, alcançar essas metas que nós estamos a traçar quanto objetivos para a edição deste ano do Angotique. PCA, como avalia o crescimento das startups e dos jovens empreendedores ligados às tecnologias em Angola? Eu penso que é positivo. Olha, eu não tenho aqui, do ponto de vista estatístico, né, esses elementos, mas nós estamos de forma recorrente a ver em eventos internacionais a Angola a ser de startups, né? A Angola, os nossos jovens a serem premiados. Portanto, e isso é positivo. Aliás, iniciativas como o Angotique, as diferentes incubadoras que vão sendo criadas, né, visam fomentar isto. Ou seja, se as grandes instituições, as grandes empresas criam essa oportunidade, é porque elas acreditam no potencial dos nossos jovens, não é? Porque as incubadoras funcionam não só para potenciar o jovem em si, mas também esse potencial de ser útil àquilo que é o crescimento da grande instituição. Portanto, tem aqui esse benefício duplo, digamos assim, para quem investe. E nós hoje vamos vendo não só empresas do setor das comunicações eletrônicas, mas também instituições fora do setor criando incubadoras, na verdade, que para depois se servir desse produto. Ou seja, é um terreno muito fértil do ponto de vista de benefícios, né? E nós vimos hoje o crescimento cada vez mais a julgar pelo número de incubadoras que vão criando. E também de políticas, né? De políticas que o governo cria e o próprio regulador vai implementando. Nós hoje, digamos assim, podemos, né, recomendar ou orientar no sentido de os operadores terem essa abertura, né, para com os novos entrantes, para com startups, e nós próprios sermos catalisador desse processo. Por exemplo, nós temos isenção naquilo que é a atribuição da própria licença multisserviço para quem entra, naquilo que é o processo de facilitação
de facilitação administrativa para projetos enquadrados no processo de transformação digital, por exemplo, as obrigações que nós temos aqui em zonas mais facilitadas do ponto de vista por exemplo, acesso, são diferentes da que nós temos noutras zonas, exatamente para incentivar, para impulsionar, não é? Tendo em conta a necessidade de prestação de serviço a nível de todo o território nacional. Portanto, eu vejo de uma forma muito positiva a jogar por esses elementos aqui que eu acabei de me referir, né? O crescimento delas e o apoio dos grandes operadores através da criação de incubadoras, né? De recordar, não é, que o nosso convidado é o PCA do INACOM, Dr. Joaquim Morongo, e hoje temos como tema o papel das instituições no crescimento do ecossistema digital angolano. Isso mesmo. Certo. Próxima questão. A próxima questão é: que competências os jovens devem desenvolver para se destacarem na nova economia digital? Olha, a nova economia digital é uma economia de ideias, digamos assim. Ideias, não é? E as ideias elas têm que estar focadas a resolver problemas, não é? E elas, para resolverem problemas, partem de um diagnóstico de identificação de oportunidades. Ou seja, a primeira competência é o desenvolvimento do conhecimento. O desenvolvimento do conhecimento é que vai permitir com que todas as demais etapas sejam feitas de forma assertiva, de forma eficaz. Ou seja, um jovem munido de conhecimento, ele tem a percepção exata daquilo que a sociedade que o rodeia e não só precisa do ponto de vista de oportunidades. Quando ele ter essa percepção, ele vai se focar em construção de mecanismo de resolução deste problema, não é? E isto vai ser com suporte ao digital, né? Portanto, estamos a falar aqui primeiro conhecimento, né? Depois, quando ele fazer esse diagnóstico e vai ter essa ideia, é inovação, porque na verdade ele vai encontrar um segmento nunca antes explorado. Portanto, vai criar a ideia e as pessoas vão olhar essa ideia e ter capacidade de pagar por essa ideia, e porque essa ideia vai satisfazer uma necessidade que ele verificou. Certo. Portanto, e aqui é foco, conhecimento, foco, capacidade de inovar, ser ousado, vamos assim, do ponto de vista criativo, né? E, claro, ter essa capacidade de uma visão holística naquilo que são as oportunidades que qualquer mercado e qualquer setor oferece, né? O PCA falou sobre inovação. O que ainda falta para acelerar a inovação e o empreendedorismo tecnológico em Angola? Olha, eu disse no princípio que a transformação digital é um processo, né? Naturalmente, o que nós estamos a fazer esse caminho e estamos no bom caminho. Mas, entretanto, nós no fundo, precisamos acelerar isto, não é? Você não inova se não tiver oportunidades para inovar, né? As comunicações eletrônicas ou as telecomunicações são um setor chamado de capital intensivo. Ou seja, quando você vai entrar, o investimento é muito grande. E quando nós queremos apostar nos jovens, queremos apostar em iniciativas, startups, nós temos que mitigar, do ponto de vista político, de regulação e mesmo dos operadores, mitigar esse impacto intensivo que tem logo a entrada. O que eu estou a tentar dizer? Por exemplo, quando eu tenho uma incubadora, quem é o utente dela já não tem necessidade de ir construir um espaço, ok? Quando eu tenho uma incubadora, quem é o utente dela já não tem necessidade dele só por si
tem que ir às instituições, ele próprio tratar o processo, porque os mentores vão dando essa orientação. Quando tem uma incubadora, a pessoa que é o utente dela não tem muita necessidade de contratação de terceirização para análise de determinados contextos de mercado. Nós apoiamos isso e ela vai tomar decisão e vai inovar. Agora, todos esses elementos, né, para nós, eles cresceram nos últimos tempos, mas nós precisamos acelerar isto. Não é? E aqui há uma componente muito importante também, que é a chamada componente dos incentivos. Nós temos que criar o incentivo à criação, temos que criar incentivo à inovação. Claro que esses são incentivos que nós demos, mas o que para nós temos que seguir no caminho de aprimoramento e alargamento cada vez mais, não só a nível do território nacional, mas não só a nível de Luanda, mas a nível de todo o território nacional, né? Portanto, precisamos crescer nessa perspectiva, que as condições que são criadas aqui em Luanda estejam minimamente em outras zonas e puxar então os investidores para aí, quer do ponto de vista daquilo que é a redistribuição ou distribuição dos operadores, e quer do ponto de vista daquilo que são os incentivos, né, nosso, por exemplo, enquanto regulador e outros entes, para que os operadores vão para essas zonas, para que fomentem, não é? E dão oportunidade aos jovens para que consigam então empreender nisso. Ou seja, precisamos acelerar mais, precisamos alargar mais o âmbito, né? E continuar nesta senda. PCA Joaquim Muhongo, faltando já alguns dias para o maior fórum de tecnologia nacional e internacional, que mensagem quer deixar para os expositores e visitantes? Olha, a mensagem é que para quem ainda não confirmou a sua presença, quer como sei que a aderência já é do ponto de vista de participação em startups é muito grande, né? E se tiver ainda essa oportunidade, que o faça. Caso não tenha, olha, não faz mal, vá visitar e aprenda essa experiência, e que será uma experiência muito gratificante do ponto de vista do conhecimento, né? Do ponto de vista dos benefícios para alguém que quer empreender e quer conhecer mais sobre novas tecnologias, o setor das comunicações eletrônicas e tudo mais. Portanto, o apelo é esse, né? Que, olha, vá ao site, vá aos meios disponíveis para isso e analisa uma oportunidade de participar onde ela tiver, em várias dimensões, quer expositor, quer visitante, enfim. E nesse momento temos aqui o site, o nosso código de QR aqui já no canto. É exatamente. E está resolvido. Todas as informações. Exato. O momento agora é para perguntas e respostas curtas. Inovação ou adaptação? Inovação. 5G em Angola. Desafio ou oportunidades? Oportunidade. Uma tecnologia que vai transformar Angola nos próximos anos? 5G. O futuro das telecomunicações angolanas em uma palavra? Brilhante. Startup angolana, potencial ou realidade? Realidade. Transformação digital começa por? Conhecimento. O Angotique representa? Conhecimento. Olhando para a nossa câmera, um conselho para os jovens. Invistam no conhecimento, invistam na formação e agarrem sempre as oportunidades, não tenham medo de inovar, sejam ousados do ponto de vista do conhecimento e resilientes naquilo que é o cumprimento das metas e objetivos que traçam. Para terminar, startups ou grandes empresas? Startups. Chegamos à reta final, né? Sim, no nosso 11º episódio do podcast Caminho do Angotique. Só nos resta agradecer ao Dr. Joaquim Muhongo, PCA do INACOM. Nos resta também agradecer a todos aqueles que nos acompanham.
através das nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e também o nosso WhatsApp, não é? Que é o 937-509-214. E se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazer ali agora por via dos nossos canais digitais. Nosso site é o www.angotic.ao, Facebook, Instagram, YouTube, Angotic Angola. Mais uma vez, reiteramos as nossas saudações tecnológicas. Até lá, muito obrigado. Muito obrigado.